dia. Hoje nós estamos aqui na Biblioteca Pública Municipal de Toledo, né, nessa live, né, promovida pela Secretaria da Cultura e a Biblioteca Pública Municipal, para celebrar o Dia Mundial do Livro e também para trazer à discussão um projeto, né, de lei, a reforma tributária, que prevê a taxação, né, de 12%, né, dos livros. Então hoje nós estamos aqui com a Cris Cândido, né, vice-presidente do Conselho Municipal de Política Cultural e também integrante da Secretaria da Cultura, com o Raman, né, nosso bibliotecário aqui da Biblioteca Pública Municipal, e também com a Mari Gouveia, né, que também é conselheira, né, do Conselho Municipal de Política Cultural e também livreira, né, para a gente debater, conversar um pouquinho, né, sobre a democratização da leitura e do livro. Né. Bom dia a vocês, obrigada, né, por estarem aqui. Né, eu acho que é um debate super pertinente para a gente fazer hoje, né, onde a gente comemora o Dia Mundial do Livro, né, Cris? Estamos aí, a gente agradece o pessoal que está em casa, curtindo aí, agradecemos o espaço aqui da biblioteca, né, Lobo, super fundamental. E aí eu jogo uma pergunta para você que está em casa. É tão difícil ler assim? Qual é a possibilidade de você agora comprar um livro? Né? Por que as pessoas acreditam que o livro aqui no Brasil é tão caro de se alcançar? Por que a gente percebe a ausência de bibliotecas em alguns bairros e algumas localidades, né? Sendo que cultura e educação é um direito universal para todos. Com certeza um direito universal, né? E eu gostaria, né, de colocar nessa roda de conversa o Raman e a Mari, né, para a gente poder começar falando um pouquinho sobre a importância do livro, a importância das bibliotecas públicas, né, e o porquê que hoje também a gente está aqui para se posicionar, né, politicamente, né, frente a essa proposta, né, que está rodando num posicionamento de defesa, né, do livro, né, da importância sobre o livro, da formação cultural e cidadã, né, Ramon? Acho que o espaço da biblioteca tem um papel importante. Principalmente todas as bibliotecas elas têm um viés democrático, mas a biblioteca pública ela tem um viés das bibliotecas, ela é a mais democrática de todas, porque a gente está aqui para atender o morador de rua, a gente está aqui para atender a população mais carente, a gente está aqui para atender todas as pessoas, independente da classe social, de qual que é o posicionamento político, religioso dela. Tudo que ela quiser, ela vai ter que ter acesso aqui dentro da biblioteca. A biblioteca pública ela tem esse princípio democrático que vem para atender a demanda informacional da população, seja ela qual for. Então, é nesse sentido que a gente tem que se posicionar contra essa taxação dos livros, porque assim, a verba que já vem para a gente fazer a aquisição de livros já é escassa. Se você taxar ainda mais o livro, vai aumentar o preço e a gente vai conseguir comprar menos obras para compor o nosso acervo. E daí a gente fica num acervo estagnado, não consegue atualizar e daí complica, né? A pessoa vai ficar num acervo desatualizado. Na verdade, essa proposta, então, ela afeta tanto a política pública da leitura, do livro e da literatura, como também afeta, vamos dizer assim, né, as pessoas que têm amor ao livro, né, as editoras de livro, os livreiros, né, as livrarias. Na verdade, essa proposta ela afeta como um todo, né, Mari? Sim, tem a questão da taxação dos 12%, né, que ele vai recolher, só que quem que vai pagar esse valor? Da onde que vai afetar? É no consumidor final, é naquela pessoa que está pagando a questão do livro. E por mais que você tenha um esquema de você trazer aquele valor que está sendo taxado para ser utilizado de outras maneiras, como diz aí a proposta, a gente não tem garantias disso. Então eu acho que o que fica claro aí é a questão da democratização da leitura. Hoje a gente não tem, a gente estava discutindo aqui antes, né, de começar, que as famílias com até 2 salários mínimos não recebem, não compram livros, né? Mas por que elas não compram livros? Se hoje, com a isenção, elas já não compram livros, quer dizer que com a taxação vão deixar de comprar, né? Com certeza absoluta não vão comprar de jeito nenhum. Mas eu acho que o que tem que pegar é o porquê que essas pessoas não estão comprando livros. O fato delas não comprarem livros significa que elas não leem? Porque os livros estão aqui na biblioteca, estão abertos. E como o Ramon falou, é importante ter essa atualização de acervo, né? E até na questão das próprias livrarias, eu trabalho como livreira, eu não trabalho diretamente com editoras, eu faço um trabalho de venda de livros que já foram lançados há certo tempo e mesmo assim a gente tem um mercado. Agora, por conta da pandemia, diminuiu bastante, mas eu faço a venda somente na internet e eu tenho venda para todos os lugares do Brasil, eu não tenho como dizer quem é o meu público final, eu não sei se eles são ricos ou se eles são pobres, mas a gente tem um
constância de venda, né? E até no próprio meio de livrarias aqui em Toledo, com qual eu já tive oportunidade de trabalhar também, você percebe pelas entregas de livros, né? Quais são os bairros que estão comprando. Então, a gente não tem aqui em Toledo, por exemplo, uma predominância do bairro de classe média e de classe alta comprando livro. A gente tem de classe média e classe baixa comprando livro ali, recebendo em casa. Então, alguma coisa não está batendo nessa taxação de livros. O que eu acho que a democratização da leitura, que é o acesso, você dar o acesso, você democratizar isso, acaba ficando em segundo plano. Eu acho que esse é o ponto que não deve se perder. Antes de pensar em taxar ou não taxar o livro, eu acho que essa questão tem que ficar clara ali. Quem que vai perder o acesso, né? Como que a nossa população, as nossas crianças, a nossa educação, a nossa cultura vai ser afetada com isso, né? Então, eu acho que é uma questão que não é simplesmente é questão de riqueza, são os ricos que leem, vamos pegar essa taxa e vamos virar para outro lado e fazer projetos, né? Calma aí, mas já tem uma parcela da população que já é afetada. Ela vai ser mais afetada a isso, não pode acontecer, na minha opinião, né? Acho que os livros têm que estar abertos, né? Como o Ramon falou, a biblioteca está aqui para atender todo mundo, é um ambiente de inclusão, né? Não excludente, né? Exatamente. Na verdade, esse argumento, né, que na verdade quem faz a aquisição dos livros, né, é uma classe que tem alto poder aquisitivo, né, ele cai por terra quando, por exemplo, a gente, né, observa, né, os estudos, as pesquisas, né, o mapa da leitura, né, que indica que grande parte, né, em torno de 27 milhões de brasileiros, né, da classe C são as pessoas que fazem aquisição de livros, né, no nosso país. Então, entrando, né, mais além, né, em outras pesquisas, a gente vai ver, né, quem são os frequentadores das bibliotecas, né, quem são as pessoas que estão dentro das livrarias, porque mesmo pela tua fala, né, Maia, a gente percebe, né, que esse é um argumento extremamente frágil e contraditório, né, nesse sentido. E quando a gente pensa uma política pública de acesso, de democratização, de universalização do direito ao acesso ao livro, e o acesso ao livro, o que é? É o acesso à cultura, é o acesso à formação enquanto cidadão, é o despertar das sensibilidades, né? A literatura, ela tem um papel essencial, né, na nossa formação enquanto seres humanos, né, enquanto pessoas, né, que vivem em sociedade, para respeitar a diversidade, para compreender o mundo, as nossas relações sociais. Então, o papel do livro, ele é um elemento transformador na vida das pessoas. Eu acredito que nós aqui, enquanto leitores e defensores do livro, para nós isso é uma proposta que realmente nos deixa extremamente indignados, né? E eu queria, na verdade, também perguntar para vocês, que na verdade é um bate-papo aqui, né? Assim, como que vocês veem o impacto, né, dessa medida, né, na vida das pessoas, na formação de novos leitores? Porque a gente está falando também, né, do impacto sobre a questão dessa possível taxação de livros nas pessoas que compram livros, que gostam de livros, das pessoas que vão ter muito mais dificuldade de acessar, né, e o impacto numa política pública como é a Biblioteca Pública Municipal, né, que é uma política, né, de educação e de cultura, né, na sua transversalidade, né, qual é o impacto na formação, né, de novos leitores, porque a gente sabe que, por exemplo, né, Marisa também é contadora de histórias, sim, né? Sim. E a gente está falando de pais que compram livros para ler para as suas crianças, para os seus filhos, né, introduzi-los ao mundo da literatura, enquanto isso pode ficar mais difícil, né, na aquisição e na formação de novos leitores, né, que é o início, né, desse processo. Então, eu queria que vocês comentassem também um pouquinho sobre isso, né? Eu penso assim, Rô, bem pontualmente falando aí, pegando o gancho das famílias, né? Pais e mães que precisam comprar os livros para estar fazendo esse processo pedagógico em casa também. Como que fica a criatividade dessa criança ao longo da vida, né? Como que ela vai se desenvolver, como que vai ser ali um cidadão que vai saber ter discernimento, né? Que vai saber valorizar as suas relações interpessoais, se não tem essa questão da imaginação, da criatividade, né, dentro dela e bem trabalhada, né? É muito difícil a gente pensar isso, e nisso vem muito de encontro com o que você falou do papel da literatura de transformação. Então, esse é um eixo, né, ali da questão da imaginação e da criatividade no processo evolutivo enquanto ser humano dessa criança.
Posteriormente, lá quando ela estiver mais crescidinha, no ensino médio, encaminhando para a faculdade, como que ela vai passar nos processos seletivos, no concurso, para conseguir trabalho, se não vai ter ali o importante papel de saber escrever, e a gente só sabe escrever quando lê muito, né? Como que vai ser, então, a vida dessa pessoa? Se vocês perceberem, está tudo interligado no processo de aprendizado, né? A gente precisa ter uma boa imaginação, uma criatividade, uma boa instrumentalização do seu pensar, a nível de arte, de inspiração, para você conseguir, posteriormente, no decorrer da sua vida, almejar novos enlaces na sua vida, no trabalho, né? Você vai precisar ser um bom profissional naquilo que você está fazendo, interpretação você vai ter que ter também. Então, minha gente, isso impacta demais na vida das pessoas, né? Nas suas pesquisas, agora falando com os meus amigos universitários, como que vai ser o teu TCC, a tua dissertação, a tua tese, se você não tem acesso às tuas fontes bibliográficas, né? Como que a gente vai aí fazer um bom trabalho, tanto quantitativa como qualitativamente? Então, isso impacta demais, impacta. Infelizmente, as taxações, elas vêm num rumo contrário do que a gente espera da qualidade de cidadãos bem formados e capacitados para aquilo que se propõe a fazer. E vem até na parte da formação do pensamento crítico, né? As pessoas que leem, elas têm a tendência a ser mais críticas, a serem mais instruídas, a questionar o porquê disso estar acontecendo. Então, vem muito de encontro. Será que eles não querem que as pessoas sejam críticas? Será que eles não querem que as pessoas questionem o porquê dessa taxação, o porquê as coisas acontecem como acontecem? Para a gente se pensar, né? Por que taxar aí? Vamos taxar aí, beleza? Eu acho que também é o que fica pobre aí nessa parte de taxação também, assim, pode-se ser usado o dinheiro para outras políticas, mas que políticas? Existe já um projeto para isso? Existe já uma intenção de como fazer? Vão comprar livros e distribuir, vão doar, vão fazer novas bibliotecas? Porque hoje a gente tem, pelo Brasil, isso agora falando como contadora de histórias, como livreira, como conselheira da cultura na cadeira da literatura, a gente tem diversos projetos de fomento à leitura. Então, assim, são dois lados, né? A gente tem uma parte aí brigando, buscando, tentando fomentar, tentando incentivar a leitura, fazendo um trabalho de despertar aquilo na criança, e não só a criança, tem a parte do incentivo familiar, de tudo isso, quantas pessoas ainda mantêm o hábito de ler, quantas pessoas estão buscando resgatar, quantas pessoas já abandonaram. Eu acho que isso é uma questão pessoal, vai de pessoa para pessoa. Só que assim, se você já tem uma dificuldade hoje, da maneira que você imagina depois. Porque o rico que já compra o livro hoje, ele não vai deixar de comprar, tá achando ou não tá achando, ele já tá comprando depois. Só que depois só ele que vai ter o direito de comprar, só ele que vai ter o acesso. E outra, é justo também só ele pagar essa conta, né? Entre aspas, assim, vamos colocar, né, de uma maneira assim, ele é o que mais lê, então tem que ser tirado dali para que seja passado para o outro lado. Como é que tá esse outro lado? Como é que tá esse fomento? E foi aquilo que eu falei. Eu acho que tem que ir mais fundo na raiz do problema do porquê que essas pessoas não estão comprando livros. E o fato delas não comprarem livros não significa que elas não leem. E aí foi como o Ramon falou também na questão de atualização do acervo. Você tem ali, às vezes as pessoas se desinteressam. Eu sei o que eu estou falando por essa questão. Eu trabalho com livros que já foram lançados. Então muitas vezes as pessoas vêm me procurar porque elas querem o livro, a novidade, o que lançou. O livro tal, a série tal de livros, e olha, eu não tenho esse para te atender. Então as pessoas estão buscando aquilo que está sendo lançado novo também. Eu não posso ficar com uma coisa antiga para oferecer. No meu caso, eu vendo, então compra quem quer. No caso aqui da biblioteca, não. Se você não tem um acervo interessante, não é? Uma coisa que é atrativa, o cara vai vir aqui e vai falar, poxa, mas é um grande museu de livros, muito legal, obrigada, né? Não quero. E aí ele vai procurar o quê? Vai comprar em algum lugar. Você vai nas bibliotecas novas aí, são só livros novos, novidades que tem aí para se vender. Então eu acho que você tem que trazer para esse ponto, de que maneira que isso vai impactar na vida das pessoas. Aquelas pessoas que não estão lendo hoje vão continuar sem ler. E aí, né? O que a gente vai ter daqui 10, 20 anos, né? Que pessoas serão essas? De que maneira? A internet tem acesso? É Kindle? É PDF? A gente está falando só do objeto livro ou a gente está falando do livro num todo, em todas as suas versões digitais também?
Então, tudo isso acaba sendo impactado, né? E a gente vê aí crianças, Instagram de crianças, né, que estão fazendo sucesso, tem as duas irmãs leitoras, tem o outro, o menininho mais novo, não lembro o nome dele agora também, que fez o sucesso, recebeu uma doação de livro. Então, são uma nova geração aí de crianças que estão resgatando isso e estão, né, trazendo. Como é que a gente vai fazer um projeto de fomento se as pessoas não conseguem adquirir o livro, ter o livro? Como é que vão ficar as feiras de livros, né? Como é que... Eu acho que uma das grandes perguntas que ficam para a gente é como você democratiza o acesso à leitura e o livro. Né? Que quando você pensa numa política pública, né? Quando a gente fala enquanto política pública, a gente fala que a política pública ela tem uma abrangência que ela não exclui ninguém. Que ela olha para todas as pessoas, ela olha para todas as faixas etárias, né, da criança ao idoso, ela olha para todas as pessoas negras, indígenas, brancas, descendentes de italianos, alemães, enfim. Né, na verdade, a política pública ela tem que atender a todos. Então, eu acho que a grande pergunta é, como a gente democratiza o acesso à leitura e ao livro? Porque a não tributação dele hoje já é uma democratização. Porque o que é você democratizar? É você dar o acesso, né? Você trazer para dentro daquele espaço, daquele ambiente, quem não tem oportunidade. Você está democratizando, você está abrindo as portas. Se você coloca uma taxação, não tem como se falar em democratização da leitura na minha opinião, né? Com a taxação ali. E ainda tem a questão, pegando o teu gancho aí, Mel, por exemplo, a gente vive num contexto social, político aí, de muito dinamismo, de muita pluralidade, né? São vários temas que agora estão sendo tratados nos livros, né? Que antes não viam ao mesmo passado. Então, isso, para a gente trabalhar essa pluralidade, pensando no contexto de respeito às diferenças, às contradições, é importantíssimo ter um material, um livro ali, para você estar trabalhando com as crianças, com os adolescentes, com os jovens, com os adultos, por que não? Né? Então, se inviabilizar esse acesso, como que a gente vai trabalhar de uma forma concreta e dinâmica a questão da pluralidade? E você pensa agora até assim, pegando até a parte dos autores, das pessoas que escrevem os livros, já é difícil, você conversa, a gente participa de grupos de leitura, tem grupos de leitura que a gente participa que se a gente tem a oportunidade de comprar direto o livro com o autor, a gente compra justamente para que ele tenha a oportunidade de receber uma fatia maior. Né? Você tem as editoras, você tem uma cadeia produtiva, né, atrás disso ali, que também pode ser que seja afetada. Porque se você aumenta a taxação, talvez você vai diminuir, não sei, né? Eu sou de humanas, não sei, não posso falar, né? Dessa parte, dessa balança econômica. Mas assim, você vai pensando na lógica do negócio. Você tem um autor por trás também, que também vai receber por aquilo. Já é difícil, às vezes ele procura publicação independente, justamente porque ele quer ter uma fatia maior, quer poder ter um retorno daquilo. E aí, né? Você tem aquele que está escrevendo sobre, de repente, um tema que não é comercialmente interessante, não é? E ele também talvez vai perder esse direito. Então você não está mexendo só no consumidor final, no acesso ao consumidor final. Toda uma cadeia. Tem toda uma cadeia produtiva aí que é bem afetada, né? E nós vemos aí editoras fechando, né? Saraiva já fechou não sei quantas portas, Livraria Cultura está no mesmo rumo. Que pé que a gente vai chegar nisso daí? Vamos acabar com os livros? Ninguém mais vai ter acesso aos livros? Só os ricos vão ter acesso aos livros? E mesmo assim existe toda aquela coisa também que diz que o livro objeto, a tendência é que ele, né, vá se findando. Quem gosta do livro objeto, de pegar, de ler, ainda tem aquela resistência, né? Mas independente dele, né, independente dele ser digital ou dele ser um objeto livro, né? Como é que vai ficar esse acesso? E só o digital me preocupa um pouco, né? Porque eu particularmente gosto do livro, né? De folhear, de sentir, de pegar, até para leitura, para os olhos, eu acho mais interessante, né? E nesse dia do livro, a gente está aqui num ambiente repleto de livros, você sentir o cheiro do livro, é super interessante. E aí, como é que as pessoas não vão ter acesso a isso? Essa sensação vai ser uma coisa que vai ficar no passado, só a gente vai ter. Pega a imaginação e a criatividade e embrulha e joga no lixo. Eu acredito que quando a gente fala sobre a questão da democratização, né, do livro, da leitura, né, a gente vê no contrapé, na verdade, um pensamento, uma postura, na verdade, de censura e de ataque
né? Porque, na verdade, o livro ele é um elemento simbólico da pluralidade, da diversidade do pensamento. Ele é um instrumento da pluralidade e da diversidade de pensamento. Ele é um instrumento, um mecanismo que pode levar as pessoas a refletir, a se deslocar da sua zona de conforto, né, a pensar. Essa semana eu comecei a ler um livro, na verdade, assim, eu acredito que hoje, né, isso quando eu tinha 14, 15 anos que eu frequentava essa biblioteca, inclusive, e um dos livros que eu emprestei nessa biblioteca, quando eu tinha 14, 15 anos, né, foi um livro que se chama Admirável Mundo Novo, do Adolf Loos. Mas essa semana, que é uma distopia, e que essa semana eu estou lendo um outro livro que, na verdade, fala justamente sobre o papel do livro e o que o livro causa na sociedade, que é o Fahrenheit 451. Então, assim, numa sociedade onde se queimam livros, numa sociedade onde as pessoas que leem e que têm bibliotecas são perseguidas, e de que forma que essa realidade aparentemente irreal, que parece uma coisa inadmissível de se ver, como ela se transporta para a realidade que a gente vive hoje, quando a gente olha para uma realidade em que se ataca a política do livro e da leitura, né? E que, para mim, né, isso é uma opinião pessoal da Rosselane, que, na verdade, isso é um ataque justamente, né, ao pensamento, à formulação do pensamento, porque a escrita é a formulação do pensamento. A escrita, ela é a reverberação do pensamento diverso, plural, das realidades, das sensações, das sensibilidades que a gente vive. Então, quando a gente olha para esses livros que ilustram essa realidade pretensamente distópica, a gente, na verdade, olha e pensa assim, não, nós estamos vivendo isso. Hoje, sim, as pessoas que pensam de maneira diversa, plural, né, elas, de alguma forma, elas se sentem acuadas. Hoje, você carregar um livro com uma certa tendência ideológica, você pode ser visto como uma pessoa não querida, né, pela sociedade. Então, assim, a pluralidade do pensamento que se dá por meio do livro e da literatura, ela eu vejo como esse mecanismo de transformação, de mudança da realidade. Se há um tempo atrás se queimou livros, se fizeram fogueiras com livros, né, porque se queria impor um pensamento único, de que forma que o pensamento único hoje ele vem através da violência simbólica, pela não democratização do acesso da leitura, né? Então, assim, existem várias formas de violência, né, contra a cultura, contra o livro, contra a literatura, né? E eu acredito que você excluir, você barrar o acesso ao livro, à literatura, ao pensamento, à reflexão, é uma violência simbólica que a sociedade está impondo, de desigualdade, de exclusão, né, e de ataque e de desconstrução, né, no sentido figurado em que os livros são queimados, em que eles deixam de existir, né, nas casas, na memória, na imaginação, né, no nosso imaginário. Então eu vejo que é muito importante a gente fazer essa discussão para a gente refletir de que forma que as violências acontecem dentro da sociedade e de que forma que se desconstrói o acesso e a política pública como um todo, né? E aqui a gente está dentro de um espaço sagrado. Para mim, um espaço sagrado você estar dentro de uma biblioteca, porque quantas gerações, quantos olhares sobre as nossas vivências, sobre a nossa história, estão contidas dentro desse espaço. Então, você fazer a defesa do livro, né? Nós defendemos o livro, nós defendemos a literatura, nós defendemos o acesso e a democratização da leitura, e eu acho que esse debate ele tem que reverberar nas escolas, nas universidades, dentro das casas, com as famílias, as pessoas, dos pais que querem ler os seus livros para os seus filhos na noite, naquele momento íntimo que se tem, né, de ter a possibilidade de ler um livro. Então esse debate ele é extremamente importante para se reafirmar essa postura de defesa, né, de nós defendemos o livro, nós defendemos a possibilidade que as pessoas tenham acesso ao livro, à literatura, a contação de histórias, né, a sentir o cheiro, o gosto, o sabor e o que o livro proporciona na vida da gente, né? Então, eu faço essa fala, e é uma fala muito apaixonada, porque eu sou uma apaixonada pela literatura. Eu me criei dentro dessa biblioteca, eu vinha nessa biblioteca quando eu vinha pelas escolas públicas, quando eu estudava lá no Moraes Rego. Então, para mim, estar dentro da biblioteca, e hoje nós estamos aqui na celebração do Dia Mundial do Livro. Qual é o sentido disso?
né? E eu pergunto para vocês, qual é o sentido da gente celebrar o Dia Mundial do Livro nesse momento que a gente se sente, de alguma forma, atacado, né, na nossa possibilidade de acessar os livros? Para mim é complicado a gente pensar. É bom, por um lado, que a gente está valorizando algo que tem que ser valorizado mundialmente, né? Afinal de contas, aí a nossa vida é composta por variedades e o mundo por si só é uma grande multietnia, né? E a gente tem acesso a isso, além da internet, a questão dos livros, né? É se permitir viver coisas além de você, é você sair do seu quadradinho. O livro abre isso para você, essa multiplicidade de vivências, de sentimentos, de sensações, tal como a Ruth bem colocou. Você se permite, naquele instante da leitura, estar vivendo algo que você poderia jamais imaginar que você viveria. Te permite você ser outro, exercitar a sua empatia, até para a sociedade no que a gente está vivendo. Então, para mim, ele é triste em virtude da taxação. A gente sabe que isso pode prejudicar muito essa possibilidade de você ter acesso e propiciar também esse acesso, essa infinidade de perspectivas que o livro traz, mas também muito feliz, porque a gente ainda pode estar se reunindo, conversando sobre isso, em favor da permanência da isenção dos livros, né, do alcance aos livros. A comemoração do Dia Mundial do Livro a gente vê agora como um movimento de resistência, né? Uma ação que foi promovida pelo Instituto Quindim, né, de leitura, que a gente aqui em Toledo resolveu adquirir, que é em defesa do livro, né? Que todas as pessoas tenham acesso ao livro. E é aquela coisa, né? O livro é uma forma de você se transportar para qualquer lugar do mundo, para você adquirir um conhecimento que eventualmente você não teria interesse, você descobre ali numa literatura, que você vai lendo ali, vai descobrindo outros países, vai descobrindo pontos turísticos, e é uma coisa que vai te envolvendo, assim, você, é surreal, assim, só quem experimenta sabe o quão bom isso é, que você vai adquirindo conhecimentos, assim, de uma forma surreal, só quem experimenta para ter essa sensação. Sim. E você falando me lembrou do seguinte, que a gente fala muito em literatura, né, na parte lúdica e tal, só que você tem, eu vejo assim, pelo minha vivência pessoal, até na questão de venda de livros, você vê uma nova massa de leitores se formando aí, não sei se é nova massa, enfim, estou me expressando dessa maneira, mas um grupo de leitores aí se formando, que são aqueles leitores interessados naquele tipo de leitura mais profissional, de evolução mesmo, né? Mercadológica. Você tem um nicho de escrita nessa parte muito grande, administração, nesse negócio de mudança de hábito, esses livros que exato, esses livros que trazem esse viés, são livros assim que estão. Eu me lembro, pelo menos, que antes da pandemia, né, quando eu estava trabalhando numa das livrarias aqui de Toledo, era o gênero literário mais vendido. As pessoas estavam muito assim, buscando esse acesso nos livros de uma maneira de se resgatar enquanto leitor e de fazer aquela mudança na sua vida. Eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero ter outras perspectivas e aprendendo naqueles livros. E quantas pessoas ali batendo papo na hora de vender, ou até amigos, né, próximos, assim, que era aquela pessoa que você lembrava na escola, poxa, mas ele não gostava de ler, né? E tá ali lendo bastante o Napoleão Hill e o Pai Rico, Pai Pobre, essa linha de livros, e que se resgatou dentro da leitura por conta disso, porque é um tipo de assunto que é interessante ali para ele, de repente, para o meio comercial, profissional que ele vive, e que resgatou ele para dentro da leitura também, e que às vezes num blog de internet, numa rede social, num site de notícias, ele não vai conseguir se prender tanto e ter aquela evolução, porque é aquilo, quando você pega o livro, é uma experiência completamente individual. Por mais que a gente traga para o coletivo de discutir o que você entendeu, o que eu entendi, a melhor parte que você gostou, né? Aquela é pessoal, então é uma experiência individual, pessoal, e que afeta diretamente no coletivo. Então eu acho que a celebração do Dia Mundial do Livro
Se não fosse importante, não seria mundial, né? Não é uma coisa que a gente está dizendo, que a Toledo disse que é o dia do livro. Não, o Brasil disse, não, o mundo está dizendo que é o dia do livro. É uma celebração mundial porque é um objeto, tem a sua importância. E eu acho que tem essa coisa de você abrir esses horizontes, né? Você tem como a Cris falou, a pluralidade, você tem assuntos, você tem pessoas que estão buscando um espaço dentro do livro, se descobrindo, né, no momento em que escreve ou que lê, e você tem esse outro grupo de pessoas que de repente nem gostavam tanto assim, acho muito chato literatura e tal, olha, mas um livro desse tipo aqui eu gosto, um livro que me desafia, e ele está tendo acesso, ele tá fazendo de qualquer maneira. Então, eu acho que essa resistência pela não taxação dos livros agradeço super, né, o convite de estar aqui também podendo falar como livreira, né, e como representante aí da literatura dentro do conselho, que não tem... O time que está ganhando não mexe, né, eu acho. Já existe uma política de democratização, não tem por que fazer essa taxação, né, tem outras maneiras de você fazer essa taxação, enfim... Eu não sei, eu acho complicado. Eu acho que você fere muitas esferas ali, como a gente já falou, e tá aqui num momento desse, fazendo esse bate-papo no Dia Mundial do Livro, ele traz essa discussão, né? Ele traz essa importância também, não só de comemorar o livro e tudo que ele traz pra gente, mas essa coisa da resistência. E até quando eu cheguei em Toledo com os livros aqui para vender em 2016, nós tínhamos mais de 500 livros infantis e nós doamos todos esses livros aqui para o acervo dessa biblioteca. Por quê? Eu falei, eu não vou vender livro infantil. Simplesmente porque assim, os livros que eu já vendia, que eu já estava vendendo, já eram livros que foram lançados, né? Tinha uma livraria na cidade de Campinas, a livraria fechou e a gente passou a vender esses livros pela metade do preço, né? Até para pagar o custo daquele acervo que já estava ali, que na época não era muito aquela coisa de permuta, como hoje funciona nas livrarias. As livrarias normalmente pegam... Permuta não, esqueci a palavra agora. Consignado. Você pega, né, o que você vendeu, comprava-se os livros. Então ficamos com aqueles livros. E os livros infantis eram muitos e variados. E eu falei, gente, qual vai ser o sentido de eu ficar vendendo isso se eu posso fazer uma doação e na biblioteca todas as crianças terem acesso àquilo? Porque eu já pensava que o vender o livro eu já estava limitando, né? O vender eu já estava limitando, então imagina taxado, então não tem nem o que dizer, eu acho que tem que ser assim, né? O acesso tem que estar ali. E hoje o Dia do Livro é isso, eu acho que significa acesso, né? Manter esse acesso. Com certeza. E é importante a gente lembrar que os meios de aquisição de livros aqui para o acervo das bibliotecas públicas de Toledo não são só por compra via licitação. A gente recebe doações da população e a gente agradece muito, porque muitas vezes os livros novos que a gente consegue aqui para o nosso acervo são provenientes de doações da própria população aqui de Toledo. Então a gente agradece muito a população que consome a literatura e que faz essa doação para o acervo, para compor o acervo da biblioteca, porque esse conhecimento vai estar chegando a mais pessoas, né? Por isso que a gente defende o livro, né? Exatamente. Por isso que o nosso ato de resistência nesse sentido é que não podemos dar um passo atrás. Temos que avançar na democratização. Temos que avançar no fortalecimento das bibliotecas públicas municipais. Temos que avançar na política de incentivo à leitura e ao livro, né, no sentido de fortalecimento das editoras, né, dos espaços que se criem para os novos escritores, para os escritores que já trabalham, que estão aí na batalha para publicar os seus livros, né, enfim, no fortalecimento de toda a cadeia produtiva. Por isso que hoje a gente está aqui nesse momento, né, fazendo esse debate, e a gente pede para quem estiver nos assistindo, né, que use a hashtag, né, eu defendo o livro, né, não a taxação dos livros, né, e é muito importante o Viradão da Leitura, a hashtag Viradão da Leitura, que é esse movimento nacional, né, que está sendo promovido hoje, né, no dia da celebração mundial do livro. E eu agradeço de coração, né, pela essa conversa, por esse bate-papo maravilhoso, e que as pessoas curtem, compartilhem, acompanhem a fanpage da Biblioteca Pública Municipal, que vem muita novidade por aí, muito projeto bacana, né, que vai acontecer, e que a gente espera que novos leitores se formem e que a gente possa realmente fortalecer a cadeia do livro e da literatura. Obrigada, Mariana, obrigada, Ramon, Cris, né?
Obrigada por quem nos acompanhou nesse momento. E não a taxação dos livros, né? Não a taxação.